maravilhoso, sensacional. E aí, quando a Lisiane me fez o convite, a primeira coisa que me bateu, assim, quais são os nossos desafios? Eu podia acho que falar toda manhã só nisso aqui. Que não quero vir com um discurso de vovozinha, nem um discurso assim, como é que chama, talvez, muito tradicional, mas se vocês me perguntam, acho que um grande desafio da gente enquanto escola, enquanto sociedade, enquanto psicologia, é esse aqui, e o que ele resume super bem. Então, assim, o que ele mostra para o filho os valores da humanidade? Piernas, ele mostra o carro. Cérebro, ele mostra o computador. Contato humano, ele mostra o celular. Cultura, as popozudas, né? O próximo a quem amar, a gente mesmo. Ou seja, não tem o outro, não tem o coletivo. Ideais de moral e honestidade. Tudo, né? Tem uma preocupação com o meio ambiente, tudo misturado, tudo em mundo. Deus, ele coloca o dinheiro. E aí ele diz, é importante que desde pequeno tu aprenda bem como é tudo. Então, assim, esse eu acho que é o nosso desafio. E contra isso, reverter isso, ou pelo menos problematizar para ver aonde que nós, enquanto sociedade, vamos chegar. Então eu botei assim, algumas coisas, tive uma preocupação de ver algumas coisas diferentes, porque como eu falo muito na área escolar, acho que a gente tem compromisso de não repetir, né? Mas eu vou pedir licença para repetir essas duas, que eu acho que é uma coisa bem interessante que tem no texto da Cresci Marasquim, que eu alcancei para o grupo, né? Que é o seguinte, hoje temos inclusão de tecnologias digitais, redes sociais, não sei o que, smartphone, um monte de coisa que isso faz parte. Não temos mais um universo da escola que se a gente pensar que seja só físico. Tanto que hoje, com a nossa preocupação, cyberbullying, que na verdade já era muitos anos atrás, mas como vira moda, ganha destaque, hoje é uma coisa que se discute. Então, hoje a gente tem isso, e realmente o celular, o e-mail são coisas maravilhosas, mas são coisas que proporcionam outras redes que a gente pode usar, saber, ou não, ou ainda estamos aprendendo. Longevidade. Uma vez a gente tinha avós, a gente tinha empregada, a gente tinha uma comunidade que também cuidava dessas crianças, que se ocupava dessa comunidade. Hoje a gente não tem, a gente tem condomínio, a gente tem apartamento e tal, mas a gente tem um outro jeito de funcionar. Sobrecarrega quem? A instituição escolar. Hoje, critica-se e problematiza a educação. Por que vou dizer isso? Uma vez era o aluno o problema, né? Algumas questões dos postos de saúde, o que acontece? O aluno vai encaminhado porque o aluno não aprende. Então, hoje a gente não pensa mais assim, hoje a gente pensa em toda uma rede de um problema de escolarização que abarca essa criança. Isso a pedagogia estuda muito. Ato educativo, ampliado. A gente pode fazer educação no hospital, a gente pode fazer educação dentro da escola, na internet, numa empresa, enfim, hoje tem uma outra concepção. Relações de poder, que sempre vai haver, e que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é um desafio da psicologia, a gente está prestando atenção nisso. E que o que Freud dizia, né, uma educação psicanaliticamente orientada vai bem além. Ele já dizia, e eu vou complementar, no aspecto social, histórico e cultural. Sempre com essa ideia de tridimensionalidade, da gente abrir, da gente querer explorar isso de um outro jeito. Ainda hoje, como diz o Mosqueira, vivemos numa era da descontinuidade, do turbilhão, temos que promover uma continência. Boto repressão porque às vezes a gente tende a, né, valores e tal, porque pela questão de sociedade líquida e tal, que todo mundo tem discutido por aí. Hoje, buscamos pelo conhecimento não atomizado, memorístico e enciclopédico. Daí vocês vão dizer, tá, mas os terceirões e tal estão focados nisso. Estão, mas é uma pena, né? Como se a vida escolar fosse preparada para o vestibular, e não para a vida, para a aprendizagem, para as coisas boas que a gente aprender. Bom, em movimento da psicologia, por quê? Que é essa questão da integração de áreas que eu sou apaixonada. Quem trabalha na escola tem que saber do que ou o que perpassa na sua prática. Desenvolvimento, as áreas cognitivas, que a gente não estuda muito. Desafios da escola eu coloquei. Expectativas dos pais e da sociedade. Então a escola hoje tem que educar, tem que passar no vestibular, tem que formar, enfim, a sociedade também deposita isso. Material didático fechado é algo que eu também acho que é um desafio, porque é a apostila, é o método de Curitiba, é o método da Bahia, enfim, onde é que está a aprendizagem e a construção da criança nisso. Motivação dos alunos é uma coisa que eu me preocupo, de ter alunos que dizem, né, não tenho vontade, não quero aprender, não estou afim. E aí eu penso, o que está rolando que daqui a pouco é melhor, não que também tu possa fazer outra escolha, não vai para a universidade, não precisa estudar uma vida toda se tu não quiser, mas tu vai ter que aprender o teu trabalho, o teu fazer em algum lugar, mas isso parece meio esvaziado em alguns locais. Didática, métodos de ensino, acho que sempre é um desafio com as tecnologias, o que a gente faz, se muda para uma lousa digital, se bota internet na aula, o que faz.
Acho que são coisas muita informação para a gente poder pensar e manter as coisas na educação, apesar que contam aquela piada, né, que se a gente hoje for congelado e acordar daqui a 300 anos numa sala de cirurgia, a gente vai pensar onde é que estamos, né, porque tudo já vai ser por hologramas e tal, e se a gente for congelado daqui a 300 anos e a gente chegar numa sala de aula, vai ser a mesma coisa, né, as cadeiras, o quadro, enfim. Então isso se questiona, muita modernidade, mas ao mesmo tempo coisas muito paradas, que talvez tenham uma função social importante. Eu me lembro assim que ano passado, nessa época, que era a época da gripe A e tal, né, algo me chamou a atenção na rua, porque a gente escutava as crianças, a gente escutava as babás, a gente escutava os movimentos, porque claro, as crianças estão na escola. Então, com a gripe A, elas não foram mais para a escola, elas estavam na rua. E aí a sociedade, assim, a nossa comunidade estava diferente no ano passado, eu reparei um pouco nisso aí. Cultura, singularidades e a questão da violência, que eu acho que era uma coisa antes simbólica, não sei o quê, e hoje a gente tem fatos assim, concretos, complicados, de como a gente, e que invadiram a escola, atravessaram a escola, e que como é que a gente vai lidar com isso. Bom, desafios dos profs, eu acho. Condição de trabalho, trabalham 80 horas, o salário, sem férias, enfim. Estudo, se eles fazem formação continuada ou não, a maioria às vezes não. Implementação de projetos, dessas coisas prontas, que daqui a pouco eles são só instrumentos. Então isso eu acho que é um desafio, formação continuada. A questão da inclusão, que depois a gente pode falar um pouquinho melhor, e a violência. Nos alunos, quais os desafios que eu pensei? Essa pulsão do conhecimento, que é uma coisa assim que eu fico muito triste, porque parece que realmente fica fechada. Latência, a gente teve até um encontro aqui bem legal esse ano sobre isso, onde é que está a latência, se existe, se não existe, quanto tempo, que é um período de, digamos, berço para a gente aprender, de tranquilidade, para a gente poder chegar a essa coisa cognitiva. Mandatos familiares, do que eles têm que cumprir nessa complexidade toda, e também os aspectos culturais, que eu acho que é sempre um desafio. Tu tem um aluno muçulmano, tem um aluno evangélico, ter dia das bruxas na escola, não fazer, permitir que vá, permitir que não vá, que são coisas que estão na nossa prática. Também coloquei dos pais. Desafios, participação, se participam ou não participam, como é que a gente faz esse engajamento, a questão de ser agente e de acompanhar o processo. Até na minha dissertação teve uma parte sobre a participação dos pais que foi bem legal, de como que as pessoas se articulavam para poder fazer isso. Porque sempre tem uma queixa, os pais não vêm, não sei o quê. Eles vêm, se não vêm, bom, vamos tentar escutar por que não vêm e propor outra coisa para que eles possam ter um acesso. Me lembro de uma época na escola que eu trabalhava, que a Associação de Pais inventou um tipo de um churrasco, uma confraternização, um jogo de vôlei, enfim. E isso começou a ser uma coisa mensal. E todos os pais iam, entre homens e mulheres, todos, as famílias, enfim. Só que isso foi tomando uma proporção e realmente também nos ocupava um pouco de trabalho, que enfim isso começou depois a não ser muito valorizado. E de alguma maneira também proporcionou um esvaziamento em outras reuniões. Então, assim, algo sempre da gente poder monitorar. Claro que não vamos nos comprometer mensalmente, talvez, de eventos e tal, mas como isso pode ser articulado para garantir também uma participação frequente deles, né? Bom, e os nossos desafios, então, enquanto psicólogo educacional ou escolar? Sempre ampliar os processos educativos, que é o que a gente está dizendo. Até quando ela está falando da questão da psicopedagogia, e vocês de câncer, estava dizendo para a Fabiana, eu estou dando aula no Mãe de Deus agora, numa especialização de psicopedagogia, e a disciplina é de psicologia, enfim, clínica, mas tudo uma questão atravessada com a aprendizagem. Para quê? Para a gente trabalhar desenvolvimento, para a gente trabalhar como é que aprende, como é que são os pacientes e tal. E daí eu penso, meu Deus, eu saí da escola, né? Como é que fica isso? Bom, começar a escola dentro do hospital, até para ajudá-las de como fazer enquanto essa criança está hospitalizada. Aperfeiçoamento constante, que acho que a Fábio depois fala também, questão de supervisão, tratamento, estudo da gente, né? Esse olhar tridimensional, que a gente ria muito no nosso comitê, porque no fórum a gente fez um desenho bem legal de tridimensional e caleidoscópio, porque para proporcionar todo esse movimento e essas facetas que a gente tem que dar conta. Daí vocês vão dizer, ai Maria Fernanda, mas me cansei de trabalhar da psicologia, tem que estar atento a tudo. Um pouco, né? Um pouco. Óbvio que isso não nos garante que a gente está equipadaço para o processo, mas faz parte desse olhar. É importante esse olhar para a gente poder segurar essa instituição escolar que hoje é desvalorizada, desmerecida, enfim. Permanecer em rede, que é a questão da interdisciplinaridade.
Promover a saúde e proporcionar movimento, ou seja, isso tudo para a gente não ficar parado, para a gente poder estar junto acompanhando o que acontece.